pai, ele era médico, né? A minha avó, ela era parteira no interior. Era uma família pobre, não tinha muitas condições, mas eles fizeram todo o sacrifício e conseguiram formar o meu pai. Ele acabou tendo 6 filhos, né? Então eu tive uma infância muito bacana, eu tive uma infância muito feliz, né? E aí, de repente, minha mãe falece quando eu tenho 9 anos de idade, são 3 meninos, 3 filhos pequenos praticamente. Assim, dá realmente um certo desespero. E o meu pai era aquela pessoa que era médico, trabalhava muito, ele era também político, que é uma coisa que ele sempre gostou. No decorrer desse tempo todo, eu acabei vindo morar em Fortaleza para estudar. Foi muito difícil, mas foram 5 anos aqui que eu tive que correr muito atrás, né? Mas deu certo, né? Passei lá na faculdade, na Federal, depois meu pai faleceu e meu irmão mais velho, que era o Ricardo, ele foi assim um mentor de como eu deveria estudar para poder eu passar naquelas provas. Então ele fez um plano de estudo para mim. Desde criança ela sempre disse que o estudo é o que transforma a gente. Ela sempre lutou para que a gente tivesse uma boa educação, fizesse uma boa faculdade, para que a gente pudesse ter uma boa formação e que isso fosse uma garantia para o resto das nossas vidas. E aí foi quando eu comecei a participar de fazer curso de gestão, e ao mesmo tempo sem deixar a anestesia, porque eu trago isso também do meu pai, que ele diz que isso humaniza você, né? Você não deixa de esquecer de saber a dor do paciente. Eu adoro o cheiro de hospital. E aí, pensando na minha infância, eu percebi que sempre que ela chegava em casa, eu sentia o cheiro na roupa dela de hospital, sabe? E eu acho isso bastante curioso. Lembra a minha infância, sabe? Aqui no Monte Clínico, eu comecei a trabalhar aqui. Na época era uma clínica, mas era uma clínica muito bem montada. E uma vez me chamaram para fazer uma cirurgia aqui, eu gostei muito e acabei conhecendo o Dr. Hipólito. E aí ele teve que vender. O grupo trouxe muita tecnologia, coisa que normalmente, se fosse um hospital familiar, como a gente chamava na época, né, não seria possível trazer o que eles trouxeram hoje de tecnologia, um robô, né, todos esses aparelhos, digamos assim, novos, né. Nessa minha gestão do IJF, eu tive analisando, foi muito bacana isso, porque eu entrei lá como estudante, né. Comecei pela emergência, como todo mundo entra, aí depois precisou de trabalhar com, assim, ajudar na formação dos residentes, aí eu também estava lá. Aí foi quando o Dr. Walter, que na época era o superintendente do hospital, ele já estava perto de se aposentar e me indicou para continuar a gestão dele lá no IJF, né? E aí o Roberto Cláudio, eu conhecia praticamente assim, só de nome, e aí a gente teve uma conversa e ele me convidou oficialmente para ir e me pediu 3 coisas lá, né? Que ele tinha um projeto IJF2, que era construir o hospital, o IJF2, colocar para funcionar. Aí quando estava começando a funcionar, funcionou um mês praticamente, aí veio a pandemia. E aí ele passou a ser um hospital clínico, é uma mudança bem radical, mas a gente conseguiu fazer um projeto, trabalhar nisso, né, ajudar a cidade, ajudar a população, que era o que estava precisando. Agora é engraçado assim que uma dúvida que eu sempre tinha na minha vida, né? Poxa, será que meus filhos, eu fui uma boa mãe ou não para eles? Ninguém vai querer medicina exatamente porque roubou a mãe deles, né? E aí eu acho que deve ter sido uma boa mãe para eles, né? Porque eles resolveram seguir a mesma profissão, apesar de especialidades diferentes, mas gostaram dessa coisa de ajudar as pessoas, de trabalhar, né, com pessoas, que não é uma coisa muito fácil, né? Muitas vezes, por conta do trabalho, por conta das atividades, ela foi um pouco mais ausente do que ela gostaria, mas acredito que ela sempre esteve nos olhando, ajudando a trilhar nossos caminhos, né? Eu gostaria de dizer que a senhora foi uma excelente mãe. Acredito que tudo que a senhora fez durante sua vida foi pensando na gente. Foi a melhor mãe que a gente poderia ter. Mãe, você é uma mãe incrível.